Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A partir de agora, Guardiã da Sustentabilidade. Boa tarde a todos, estamos mais um dia aqui no Guardião da Sustentabilidade, trazendo temas de alta relevância para o grande ABC. Hoje temos o prazer de estar, no programa o Paulo, que é presidente da ONG 8 Elementos, e teve uma participação bastante produtiva com a gente há 2 semanas atrás no nosso webinar. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado, André. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Legal. Na verdade, eu estava conversando com o Paulo lá fora que nós, gestores, lideranças de alguns projetos ambientais, a gente não precisa de muito para se conhecer, né? Exatamente porque o desafio da sustentabilidade, ele é um desafio complexo, né? Paulo, falando nisso, fala um pouco da sua trajetória na ONG 8 Elementos. Vamos lá. Vou falar um pouquinho da história ao qual eu construí, tá? Assim, minha caminhada de vida, tá? Essa questão da sustentabilidade, eu falo assim, com a questão de meio ambiente, ela já vem muito tempo atrás com meus avós, né? Com a minha mãe, que não falavam para mim, não joguem papel no lixo, né? Desculpe, no chão, na rua, né? Em todos os lugares ao qual nós íamos, uma das questões que sempre falavam pra gente era isso, eu e meus irmãos, né? Então, cresceu com a gente essa questão de cuidar do meio ambiente naturalmente, né? A gente sempre teve espaço verde em casa e com isso ficou mais fácil, eu acredito, na prática, né? Vendo toda aquela natureza florescer, a cuidar, né? E entender o que minha mãe e minha avó falavam sobre essas questões. Legal. E a 8 Elementos nasce quando aí nessa história sua, Paulo? Vamos lá, eu era do setor privado, né? Tava lá batalhando no setor privado, trabalhei com vendas e um dia eu virei e falei, preciso mudar essa história, alguma coisa estava me incomodando, né? Fui estudar um pouquinho mais, fiz essa questão de gestão ambiental e aí fui convidado para trabalhar no terceiro setor também. Eu falei, acho que está na hora de dar essa guinada, vou trabalhar com meio ambiente. Meus amigos todos falavam assim, você tá maluco? O que você vai fazer? Meio ambiente faz o quê? Né? Isso há mais de 14 anos atrás, né? Eu virei e falei, simplesmente, calma, tem muita coisa que a gente precisa compreender sobre a questão do meio ambiente, né? Porque a gente tinha aquela falsa impressão de que meio ambiente é simplesmente cuidar dos animais, né, em extinção, das árvores, esquecendo o nosso meio ambiente urbano. E nesse tempo, quando eu comecei, fiquei 8 anos nessa antiga ONG, vamos falar assim, ao qual me desenvolvi, lidando com esses aspectos, né? Quando você me convidou para falar sobre a questão do óleo, né, a antiga representação ao qual eu fazia era sobre a questão do óleo. Legal, legal. Qual que era o Instituto Triângulo? Era o Instituto Triângulo. Legal. Então eu trabalhei lá como captador de recursos, não recurso apenas o óleo, mas também recursos financeiros, para o desenvolvimento das atividades, né? E nisso a gente começou a entender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais. Só que ainda alguma coisa mexia comigo. Fui estudar novamente depois de 8 anos, fui fazer uma gestão integrada pelo Senac, e aí abriu um pouco mais a capilaridade. Aí o mundo aconteceu novamente, né? Sabe quando vem aquele sonho, plá, fala, cara, tudo realizado? Falou, é agora. Fui viajar um pouquinho, fui descansar depois de 8 anos, você sabe, né? Trabalhar em ONG, como que é? Você não tem férias, né? Encerra um pouquinho, mas não tem férias. Quando eu voltei das minhas férias, fui falar diretamente com o presidente e falei, muito obrigado. Agora começa uma nova história. Legal. E aí, Paulo, nessa história, eu acho que é legal para o nosso ouvinte entender, o programa ele foca muito a questão da sustentabilidade e o desafio dela no poder público. Entretanto, a gente entende que sustentabilidade tem que estar presente em todas as formas de organização da sociedade. Nós chamamos poder público como um setor, né,
Nós chamamos a iniciativa privada como outro setor e tem um que a gente chama de terceiro setor, né? Fala um pouco disso. O que é o terceiro setor? O terceiro setor, ele tá, vamos falar assim, ele permeia aonde o setor público não consegue realizar e onde também o setor privado, dentro do seu, né, da sua amplitude, também não consegue executar. Então, o terceiro setor vem muitas vezes, vou falar assim, muitas vezes, não, mas ele se realiza em ações ao qual os braços do primeiro setor e segundo setor não chegam, né? Então, você vai ver ações sociais no terceiro setor, você vai ver ações ambientais no terceiro setor, sendo realizadas mais próxima da população. Tá? E é possível, então, a gente olhar para o terceiro setor e ver essa possibilidade, além da ação social, de gerar renda. Sem dúvida. Hoje você sobrevive gerando renda no terceiro setor com resíduo? Sim, faz praticamente 14 anos, né, que eu realizo, né, eu vou falar assim, que eu sobrevivo, né, da reciclagem de materiais, né? Quando eu trabalhava no Instituto Triângulo, a reciclagem do óleo vegetal usado, né? Agora nós ampliamos um pouco mais, então nós também trabalhamos com óleo vegetal usado, só que existe uma cadeia de resíduos ao qual traz essa sustentabilidade econômica, vamos dizer assim, que é fundamental para que todo o processo aconteça, né? Então quando a gente fala, vou lidar com reciclagem, para muitas pessoas é lixo, que não sabe o que pode ser feito através disso. Sim. E até vou falar uma experiência, Paulo. Acabei há uma hora atrás, eu estava numa mentoria, né, num processo da Santa Luzia. Perfeito. Santa Luzia é a maior recicladora de EPS do país. Eles reciclam isopor, EPS para o nosso ouvinte isopor, eles reciclam em torno de 600 toneladas mês. A única empresa no Brasil que vem reciclando EPS. Até para o nosso ouvinte entender, você mesmo acabou de falar, óleo de cozinha, mas recicla óleo de cozinha, isopor, recicla isopor. A mesma experiência que a gente teve no webinar, pode reciclar bituca de cigarro. Pois é. Então, assim, o que mais a 8 Elemento trabalha? Então, o óleo a gente sabe que é um dos produtos. O que mais? Chapa de raio-x ou radiografia. Legal. Fala para o nosso ouvinte como se recicla uma chapa de raio-x. A chapa de raio-x é bem interessante, porém o processo ela não é tão simples. Ok. Né? Porque dentro da chapa existem várias outras chapas. Então, primeiro eles picam esse material, cai no tanque de decantação para separar todos os componentes. Então, vai ter a sujeira, vamos dizer assim, que é o lodo que sai desses componentes. Tem a prata que sai e depois o plástico. Então, dentro dessa composição, é uma chapa de raio-x apenas que as pessoas utilizavam para ficar olhando o eclipse. Sim. Né? Amplia um pouco mais. Você fala, tá, depois do eclipse, o que eu faço com a chapa? Porque o eclipse não acontece a todo momento. Você não precisa guardar todas as chapas de raio-x que você pega durante a sua vida. Mas como descartar? Então, nós encontramos também um reciclador próximo a nós, ao qual atende todas essas questões. Então, todos os resíduos que a gente trabalha, André, as empresas são homologadas primeiro. Legal. Então, elas vão seguir todo um protocolo. Então, elas têm que trabalhar com as suas licenças, né? Então, eles têm que estar, vou falar assim, dentro da legislação, tudo certinho. Então, quando você fala assim, chapa de raio-x recicla a bituca de cigarro, como no webinar que nós participamos, também recicla. Você vê outro resíduo que nós também trabalhamos, o CD. Legal. Nessas mídias, que o pessoal, o que eu faço com as mídias agora? Se tudo que eu faço eu baixo pela internet, né? Também se recicla. O que mais? Caixinhas de leite, vamos falar assim, vidro, aquelas tampinhas de plástico, as PETs, tudo tem uma saída, né? O que acontece é que nós geramos muito resíduo, só que não damos conta muitas vezes. Dentro de casa, por exemplo, a gente gera em torno, de 1 a 1,5 kg por mês de material, vamos falar assim, por pessoa ou por dia. Eu não me recordo só na verdade, vai essa configuração. 800 gramas a 1,5 kg, depende do padrão. Depende por dia. Isso. Aí se você vê dentro dessa gama de materiais, a quantidade, você vê lá o lixo orgânico,
você vê a latinha, aí na latinha hoje tem um pessoal que reutiliza o lacre, aí você vê a tampinha, a garrafa plástica, Sim. né? As tampinhas que também outro pessoal reutiliza, e assim por diante. Então, são muitos resíduos que as pessoas não sabem para onde vão parar. E muitas vezes é só deixar na porta de casa. Se a pessoa morar em Santo André, por exemplo, tem essa coleta porta a porta. Mas não atende, ou muitas pessoas ainda não se deram conta da importância disso. Então está muito distante. Isso é verdade. Em estudos, alguns brasileiros, a ideia de ecoponto, ela tem que estar no máximo 1 quilômetro de distância. Perfeito. Então, hoje, de fato, a cobertura do ecoponto ela é baixa. E a questão da coleta seletiva, ela exige um forte incentivo de educação ambiental, que é exatamente o que você falou, né? Não é uma tarefa fácil, mas tem um potencial. Falando um pouco mais até para o nosso ouvinte olhar para a casa dele hoje e falar, caramba, o que eu posso descartar corretamente? Você conhece alguma experiência de descarte de medicamento? Eu conheço, sim, existe alguns pontos que recebem, não são todos. Legal. Né? Existe... Santo André, você consegue localizar algum? Falar pra gente? A Coop, ótimo. A Coop. Existem algumas farmácias, não são todas, da Ótimo. Coop, que recebem esse material. Então você chega na Coop e fala, eu tenho esse material para descartar. Tanto os vencidos quanto os não vencidos. Eles também recebem esse material. Isso engloba pomadas, líquidos, comprimidos, tudo isso eles recebem esse material. Legal. Tá? Por que eu estou falando isso, Paulo? Um frasco de antibiótico, por exemplo, ele tem um alto poder de contaminação, né? Desde a contribuição dos efluentes, enfim. Né? Então, hoje existe uma falta de orientação do descarte. Né? Muitas vezes a pessoa abre, joga na pia e joga o vidro fora. Né? E, de fato, hoje tem práticas nesse sentido. Falando um pouco mais disso, hoje, Paulo, a questão da moeda verde em Santo André, o que você fala sobre esse tipo de doação por compensação? Eu vou falar historicamente, né? Todo ser humano ele é movido, né? Vamos falar assim, por incentivos. Né? Então, quando você fala da moeda verde, né? Não só a moeda verde, assim como outros incentivos que nós temos sobre a questão até da energia, né? Troque seus reciclados por desconto de energia, troque os seus reciclados por alimentação. Isso é um incentivo para que as pessoas entendam o tamanho, né, das possibilidades que existem num descarte responsável. Não é porque você tem um incentivo da troca que você só vai fazer isso nesta ocasião. Se você manter a sua frequência, vamos dizer assim, muito mais pode ser feito numa escala maior. Que vai chegar um material com mais qualidade, então outras coisas podem ser feitas. Porque quando você vai nesses pontos, André, isso tem que ficar claro, o material não vai chegar de qualquer maneira. Você vai ter que dar uma higienizada do material, ele tem que estar separado por tipo, porque ele vai ser pesado e cada material tem um tipo de desconto, não é o mesmo. Então as pessoas quando lidam com o resíduo acham que tudo é lixo. Sim. Né? Então elas precisam realmente, quando for descartar um material, sendo com um carrinheiro na rua, sendo numa cooperativa, sendo com essa troca com incentivos, tem que ter um mínimo de higienização e estar separado por tipo de material. E tentar economizar água também, né? Porque essa é uma orientação importante, né, Paulo? Não, sem dúvida. A água é um passo fundamental no processo. Não é também você lavar muito, e aí você vai falar, pô, mas eu estou desperdiçando água. Sim. Então, muitas vezes, nossa orientação no momento que você está lavando a sua louça, deixe os materiais embaixo. Ótimo, exatamente. E aí é importante, você trouxe um tema na última participação, que eu quero retomar, a questão do óleo, exatamente nessa linha. Fala um pouquinho mais também para a gente do óleo. Bom, o óleo ele tem um grande impacto, né? A gente sabe, vou falar primeiramente na vida, dentro da sua casa, que quando há toda uma questão de entupimento dos seus encanamentos, quando os vetores começam a aparecer, ratos e baratas, automaticamente você tem um custo. Né? Quando aparece rato e barata, é lógico, tem sustos, tem gritos, né? Tem gente que sobe na cadeira e tudo mais. Mas se você for falar referente a custo, a um dinheiro ao qual você não está disposto ou ao qual você não está preparado para gastar, o impacto é muito grande.
Então, esse é o primeiro impacto. Quando vem na questão o impacto econômico, quando o óleo cai na água, o impacto, aí ele extrapola toda uma questão ambiental. Porque aí ele vai impactar nossos rios, vai impactar a terra, vai impactar os nossos mares, exponencialmente, tá? Exponencialmente. Isso não importa se é 1 miligrama, ou se é 1 litro, ou a quantidade que for. O óleo não se mistura com a água e causa um impacto profundo na nossa fauna e automaticamente na nossa flora. E é interessante, né, Paulo, o poder que o óleo tem. Eu tive uma das pós-graduações que eu fiz, o TCC foi exatamente isso. Mas isso faz 10 anos atrás. Tá? E tinha o começo da Triângulo, eu já tinha pesquisado a Triângulo, mas uma experiência que me chamou muita atenção há 10 anos atrás, no Recife, um movimento de uma ONG, fez uma parceria com a padaria. Então o pessoal entregava 1 litro de óleo, trocava por 5 pãozinhos na padaria. Isso me chamou muita atenção, primeiro que como se justifica trocar um óleo por 5 pãozinhos? Agora vamos trazer a nossa realidade hoje. Hoje nós temos compradores, aí você vai saber falar um pouco melhor, que chega a pagar R$2 um litro de óleo. Se a gente parar para pensar, R$2 é muito dinheiro. Não é que é muito dinheiro, é um resíduo que tem um grande valor econômico, né? Tudo bem que a gente não gera grande quantidade de óleo na casa, mas se a gente parar para pensar, 1.000 litros ou um container é R$2.000. Então, se você tem um projeto envolvido, que você descarta corretamente um resíduo, a pessoa tem que pensar que ela está contribuindo para gerar renda, né? E, além disso, quando ele sai dessa coleta, o potencial que existe, que é a questão do biodiesel, a própria questão do sabão, sabonete, dos produtos de limpeza. A gente teve uma experiência também no presídio. Essa foi uma tarefa mais difícil, que era tentar transformar em sabonete. Porque aí a qualidade é diferente, né? A refinação e os produtos são maiores. Aí você não usa soda cáustica, você usa outros produtos. Mas para, de fato, usar no corpo. Né? Hoje eu não sei se o pessoal da Triângulo chegou a desenvolver alguma coisa próximo disso na época. Não, na época eles, até hoje, que eu saiba, eles permanecem com sabão em pedra, que é ótimo para lavar roupa, né? Tem um grande poder de limpeza, vamos dizer assim, para lavar louça também, né? Roupas com óleo, né? Por quê? A abrasividade desse material, ela é perfeita, né? Mas eu sei que sempre tem uma contraindicação, deu alergia, utilize luvas, de tranquilidade, mas é um sabão de excelente qualidade, né, que eu utilizo até hoje, vamos dizer assim, nas minhas trocas que tem de óleo. Olhando mais para isso, vamos falar de Santo André. Perfeito. Santo André tem uma rede de ecoponto, acho que tem 3 cooperativas instaladas, ou são 4? Dentro da cidade. São 4 cooperativas. Hoje se construiu uma ideia que o material reciclado, a priori, ele tem que ser só operacionalizado pelas cooperativas. Eu, particularmente, também participo de algumas entidades, algumas ONGs, que atuam na área de resíduo. O que você fala? Porque, assim, a 8 Elementos é um exemplo, né, de uma entidade que pode focar na questão do resíduo. Eu vou insistir nisso porque até a lei nos proíbe fazer parceria com a prefeitura que nem fosse uma cooperativa, né? Na sua avaliação, por exemplo, você conseguiu já ter algum tipo de parceria com a prefeitura? Por exemplo, vou fazer uma coleta, vou mandar para você. Me fala um pouco desses desafios que as ONGs têm em relação a fechar parceria com o poder público. Então, existem algumas questões burocráticas todas as ONGs, vou falar assim, ou simples precisam enfrentar. Você como ONG, né, ela não te habilita, muitas vezes, a abrir convênios, né, ou ter termos, né, de cooperações com a prefeitura. Nós, como CIP, conseguimos dentro da cidade ter esses termos de participação nas atividades ao qual nós promovemos. Então vamos lá, nós temos um projeto chamado Você Já Plantou uma Árvore Hoje. Ótimo. Nós ligamos junto com um projeto que a prefeitura fez, tá? No passado, não sei se ele está ativo ainda, ao qual nós organizávamos o pessoal da sociedade para fazer plantios. E depois dava esse retorno para eles. Então nós fizemos um trabalho em conjunto.
como que é esse termo ou esse convênio? Eles nos permitem, né, trabalhar em seus equipamentos públicos, sem interrupção. Então eles fizeram uma limpeza na praça pra gente, abriram já, como eles chamam de berços, para colocar as mudas, né, e nós trouxemos a sociedade civil para fazer esse plantio. Nós tínhamos um desafio. Nessa praça eram mais de 50 árvores. E agora como vamos fazer? Quando nós olhamos, tinham mais de 300 pessoas. Foi sensacional. Legal. Foi uma ação muito bacana que nós fizemos em conjunto. Então, mas quando você fala assim, tô com esse material, vou entregar para vocês, dentro da cidade existe os pontos de entrega voluntária e as cooperativas dentro do próprio aterro de Santo André, ao qual recebem esse material. Então, quando a gente vai falar assim, vou trabalhar independente, fora da prefeitura, não tem uma dificuldade, porque existe campo para que isso aconteça. Nós passamos com a parte informativa, muita gente entra em contato com a gente porque não tem uma opção de descarte. Então, feito isso, a gente dá uma opção a mais, né, de esse material ter um destino adequado. Agora, Paulo, é fácil trabalhar com essa questão com pouca informação? É muito difícil, porque as pessoas não têm informação. E aí prejudica tanto as ONGs, o terceiro setor, como o setor privado, como o setor público. Hoje o munícipe, se ele tiver uma demanda de material, ele liga para 8 Elementos, a 8 Elementos tem um caminhãozinho para retirar esse material? Temos duas possibilidades. Duas, não, três. Eles podem entregar o material. Ok. Aonde que é? Já fala o endereço? Avenida da Saudade 370. Ótimo. Nós também temos a parte de retirada. Ok. Porque a retirada porta a porta também é importante. Então, nós oferecemos esse serviço aqui na região de Santo André e outras próximas, tá? Trabalhamos com algumas empresas que aí também tem uma tratativa diferenciada, vou falar assim, com o setor privado. E aí nós coletamos tanto com caminhões, coletamos tanto com nosso carro pessoal, legal, né? Quanto com o que nós tivemos à disposição. Tá? Eu queria aproveitar, até trazendo essa reflexão sobre o papel das ONGs, o poder público. Essa provocação a gente vem fazendo muito porque, um exemplo, hoje os ecopontos, eles são privados, muitas vezes tem recursos da prefeitura que é repassado pela empresa que faz a operação de coleta da cidade. Isso é um custo alto para o município. Espaços como esses poderiam ser conveniados com ONGs Sim. que têm um trabalho na região já há muito tempo e elas gerenciarem, explorarem isso economicamente e reduzir custo para a prefeitura. Nessa linha, a gente vem fazendo várias discussões com vários candidatos, seja no Coliseu, que é uma grande contribuição que a Guardiã está fazendo no Grande ABC, sabatinando cada um dos candidatos, trazendo o comprometimento dos candidatos, seja na questão da segurança pública, seja na questão da educação de base, seja na questão da sustentabilidade. E, Paulo, a gente vem num processo bastante interessante de comprometer os candidatos em uma plataforma que a gente chama de Cidades Sustentáveis e as ODS do Milênio. Tudo bem que são termos difíceis de falar, mas são conteúdos que reúnem as melhores práticas de sustentabilidade, com eficiência, com sustentabilidade, com valorização do terceiro setor, com responsabilidade social, com transparência, né, com resultado e eficiência. E nesse movimento, na semana passada, nós tivemos a participação da professora Zuleika, onde nós iniciamos esse processo. Alguns candidatos já estão mandando para a gente. Eu queria aproveitar nesse exato momento para a gente passar rapidamente uma das primeiras contribuições, que é o candidato de Arujá, né, onde ele vai fazer parte aí dessa fala. Nós teremos, a partir de agora, Paulo, no nosso programa, o Minuto da Sustentabilidade, que é um momento distraído de levar informação, exatamente o que a gente conversou, para o munícipe entender, né, como que ele pode contribuir cada vez mais. Solta aí o Minuto da Sustentabilidade para a gente ouvir. Legal. Bom dia, pessoal. Bom dia aí a turma da Rádio Guardiã da Notícia, especialmente a Gabi. Eu recebi hoje aqui essa carta compromisso do programa Cidades Sustentáveis. Conforme vocês podem verificar, eu já preenchi o formulário
e agora eu vou assinar esse termo, porque esse programa Cidades Sustentáveis ele vem justamente ao encontro daquilo que a gente prega no nosso programa de governo. Pretendemos aqui estimular o turismo, a economia criativa, enfim, melhorar a qualidade de vida e sempre respeitar o meio ambiente. Conforme vocês podem verificar, termo assinado, aqui tem palavra, é Márcio Batista 40. Obrigado, Márcio, da sua contribuição, o seu comprometimento. Nós ficaremos de olho. Nós apostamos em boas gestões e cobramos boas gestões, né? A ideia desse processo de assinatura é exatamente criar esse movimento de comprometimento, né? A carta já foi para a coordenação das cidades sustentáveis, isso vai ser divulgado também nível nacional, todas as cidades se comprometeram, né? Na sua região é uma das primeiras cidades que se comprometeu, então potencialize isso, trabalhe em cima disso. Paulo, continuando aí a nossa reflexão, e aí essa ideia do comprometimento, né, das cidades sustentáveis, exatamente a ideia de fortalecer essa relação sociedade civil, ONG e assim por diante. Dando continuidade à nossa conversa, aí, voltando focado à questão da 8 Elemento, né, é importante você pautar. Hoje, como você já falou, você tem essas parcerias, né, que faz toda a operação para você. Fala um pouco dessas parcerias. Isso, porque assim, nós temos a coleta com o nosso próprio veículo. Okay. Depende de quantidade de material, deslocamento e tudo mais. Mas quando é muita coisa, nós temos os nossos parceiros, ao qual são os recicladores, ao qual fornecem toda a logística do material, né, uma logística organizada, ao qual coleta, pesa o material e nós damos todo o suporte com certificados e declarações para os nossos parceiros. Tá? Isso tem que ficar claro, porque quando a gente fala assim, tem o nosso carro, às vezes tem uma picape, às vezes tem um caminhão, e o pessoal fala, nossa, já estão desse tamanho. Eu falo, não, estamos caminhando, estamos devagarinho chegando lá. Mas vai chegar, tá? Paulo. A gente está chegando ao fim desse nosso bloco, na verdade é um bloco só. Eu quero aqui agradecer a sua participação, abrir para considerações finais e fazer uma provocação, né? Nós estamos em período de eleições, no domingo agora tem votação, né? A gente aqui do canal temos uma grande preocupação no voto consciente, né? E eu queria que você fizesse suas considerações para os nossos ouvintes, né, refletirem sobre essa questão do compromisso dos candidatos nas questões de sustentabilidade. Eu acredito que neste momento, em especial, vou falar assim, tanto decorrência de saúde que nós estamos passando, acho que todos, né, não vou falar apenas um ou outro, todas as pessoas, elas têm que saber votar. Não importa se é de direita, se é da esquerda, se é do centro. Elas têm que saber o comprometimento das pessoas ao qual serão representadas. Porque muitas vezes a gente vota porque ele tem um cabelo bonito, porque ele tem uma voz bacana, mas não sabem toda a plataforma ao qual está envolvido, né, os nossos amigos políticos. Então tudo isso é importante nesse momento. Reflita realmente em quem você vai depositar a confiança dessa gestão, né, para que o retorno ao qual você espere, não apenas seu retorno pessoal, mas coletivo, seja alcançado e atingido. Essa é a minha reflexão, sem falar, faça isso. Não, ótima reflexão. E para o nosso ouvinte fica a dica de exatamente refletir e ligar lá para o seu candidato. E aí? Quais são os compromissos que você está com a questão da sustentabilidade? Né? E cobrar até candidatos que você conhece. Seu candidato, você foi lá assinar a Carta das Cidades Sustentáveis, os compromissos com as ODS? Qual que é o seu compromisso com a coleta seletiva? Né? Qual que é o seu compromisso em fortalecer as ONGs da cidade, né? Fica essa dica, a gente agradece mais uma participação Guardião da Sustentabilidade e toda terça-feira às 17 horas. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima.
A informação na palma da sua mão. Coliseu